Então, maravilha. Vamos começar aí rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa. Hoje, nosso tema vai ser o otimismo cristão e a alegria. E tem uma expressão, né, latina, que é omnia in bonum, que é um trecho, né, do que São Paulo diz lá na Sagrada Escritura. E tem uma história muito engraçada, né, que omnia in bonum é tudo para o bem, ou seja, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? E tinha uma família, né, eram os pais, 2 filhos, e sempre que eles tinham um imprevisto, uma dificuldade, eles falavam omnia in bonum, né? Então, eu tava lá no trabalho, uma dificuldade e tal, ele falava omnia in bonum. E um imprevisto, uma fechada no trânsito, omnia in bonum. A esposa ia sair, a esposa atrasava, lá querendo ficar irritado, omnia in bonum. E aí um dia eles foram viajar, aquele jeito, né? Viagem em família e tal, não terminou o trabalho que tinha que terminar, a maior correria da pega, aquele caos pré-viagem. E aí chegaram no aeroporto e atrasou, iam perder o voo. E aí eles começaram a falar omnia in bonum, omnia in bonum. E aí um filho mais novo virou pro mais velho, né? Falou assim: "Cara, que é omnia in bonum?" E que o pai e a mãe ficam falando e tal. Cara, omnia in bonum é ferrou tudo. Porque toda vez que alguma coisa dá errada, toda vez que a gente tá com um problema, eles ficam falando omnia in bonum. Então, omnia in bonum é ferrou tudo, né? E no fundo, claro, uma história aí engraçadinha, né? Mas no fundo essa família é uma família que tem uma visão muito sobrenatural para as coisas, né? Diante das dificuldades, dos imprevistos, reage com fé, reage com otimismo. Então, e a visão das crianças é uma visão muito humana, muito simples, né? Tipo, tá atrasado, vai perder o avião, ferrou tudo, né? Mas não ferrou tudo. Poxa, Deus assim o permitiu, a gente também às vezes foi imprudente aqui e ali, mas tudo bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Então, mesmo as dificuldades e tal são para isso. E aí São José Maria diz: Ele, né, o Senhor, não pode te enviar nada de mal. Isso que te preocupa é bom para ti, ainda que os teus olhos da carne estejam cegos. Omnia in bonum. Tudo é para o bem. E depois também em Sulco, né, São José Maria diz: a aprovação está ficando cada vez mais dura, né? Tens que subir a ladeira. O que te aconselho? Repete omnia in bonum. Tudo o que sucede, tudo o que me sucede é para o meu bem. Essa é uma conclusão acertada. Aceita isso que te parece custoso como uma doce realidade. Se a gente olhar para o mundo e às vezes para a nossa volta, a gente vai ter todos os motivos do mundo para ser pessimista, né? Corrupção, violência, ideologia, divórcios, maldade, injustiça, poxa, né? Tantas coisas, fome, tantas coisas, né? Que a gente olha e é motivo de pessimismo. E em tempos como os nossos, de racionalismo, de incredulidade, uma pessoa otimista, ela vai parecer, ou o próprio otimismo vai parecer ou um absurdo ou uma ingenuidade, né? Coisa de criança. É jovem, daqui a pouco ele vai entender o que é a vida de verdade, né? Mas não. E inclusive em Caminho, né? São José Maria diz que fé, alegria e otimismo, mas não a estupidez de fechar os olhos à realidade. Então o otimismo, ele não é uma utopia, ele não é uma inocência, mas no fundo o otimismo é uma visão de fé, é uma visão sobrenatural para a vida. E no fundo, e na verdade, ser pessimista não vale a pena, né? O coração de alguém pessimista é como um cemitério que guarda restos, memórias,
mas como uma sequência enfileirada de mortos, né? E a vida não é isso, porque dependendo da perspectiva que se olha, eu falei, bom, corrupção, violência, tantas coisas ruins, mas ao mesmo tempo também, como é uma graça poder viver, né? Como é uma graça poder ter as pessoas que a gente ama perto, como é uma graça ter o nosso trabalho, poder ajudar as pessoas e vibrar com as coisas de Deus, as coisas da nossa vida, os nossos sonhos. E um exemplo muito bonito para nós de otimismo é São João Paulo II, né? Ele passou por guerra mundial, ele sentia o cheiro do campo de concentração, né, nas suas narinas, das pessoas queimadas, as maiores atrocidades possíveis que um homem poderia cometer e que um homem cometeu foram diante e nesse tempo em que São João Paulo II era jovem, né? Depois, já quando o Papa, em 81, na Praça de São Pedro, ele toma um tiro, quase morre, não é? Salvo por Nossa Senhora. E olha, quantas coisas, e depois mesmo doente, e ele disse, né, no dia 6 de outubro, né, de 2002, canonização de São José Maria Escrivá, São João Paulo II disse: um cristão tem que ser necessariamente otimista. Até tem uma história de São João Paulo II engraçada, né, que no final da vida ele tinha Parkinson, estava sofrendo muito, com muitas doenças. E a enfermeira chegava, Santo Padre, né, estou muito preocupado com a sua santidade. E ele dava risada, né, já doente, todo tremendo. Ele, não, filha, que bom, eu também estou preocupado com a minha santidade, viu? Eu preciso levar isso a sério e tal. Então, poxa, um senhorzinho já muito doente, né, e com um bom humor desse. Então, o otimismo, ele é próprio de pessoas fortes. Os covardes são pessimistas, né? E o otimismo é próprio de pessoas fortes. E nós temos que nos preocupar em nos formarmos cristãos cheios de otimismo, de dinamismo, capazes de enfrentar o mundo, as coisas que nos acontecem, enfrentar os obstáculos, os desafios que se nos colocam e, pelo contrário, né, nos desafiarmos e toparmos esses desafios como uma forma de melhoria, de ganhar virtudes, de amar mais a Deus. Então, o otimismo é a coragem no meu olhar para o mundo, não um encolhimento, uma timidez, fazer as coisas e levar a vida pela metade, mas uma plenitude mesmo. E aqui é importante a gente então pegar um pouco dos fundamentos do otimismo e da alegria. E um primeiro fundamento é a filiação divina, né? Sabermos e nos sentirmos filhos de Deus. E aí então, diante de um cansaço, por exemplo, poxa, tô cansado pra caramba, essa semana eu tô esgotado. Olha, que bom, né? Que bom que eu tô podendo então me cansar pelas pessoas, me cansar no meu trabalho. E eu vou usar desse cansaço, eu vou fazer desse limão uma limonada, né? Eu vou oferecer esse cansaço para Deus. Não é reclamar do cansaço, mas oferecê-lo para Deus, né? Na Via Sacra, no texto, né, da Via Sacra, esse desalento, por quê? Pelas tuas misérias, pelas tuas derrotas, às vezes contínuas, por uma baixa grande que não esperavas. Seja simples, abre o coração. Olha que ainda nada se perdeu. Ainda podes continuar. Avante e com mais amor, com mais carinho, com mais fortaleza. Refugia-te na filiação divina. Deus é teu Pai amantíssimo e essa é a tua segurança. Assim encontrarás alegria, fortaleza, otimismo, vitória. Então, no fundo, o fundamento da nossa vida cristã é a filiação divina, né? Só com essa perspectiva a gente pode se alegrar diante de um vale de lágrimas. E saber que somos filhos de Deus nos previne tanto de um otimismo ingênuo, tanto de um pessimismo desesperado, mas nos dá uma serena confiança, né? E diante de uma doença, diante de um contratempo, se lembrar disso. Bom, eu sou filho de Deus, eu estou aqui nessa vida para agradar a Deus
E um imprevisto, no fundo, é um convite de Deus para que a gente possa se configurar mais a Ele. Somos filhos de Deus e coisa alguma deve nos perturbar. Depois, um segundo fundamento é a fé e a humildade. É preciso sair da superficialidade, né, e ganhar vida interior e crescer de fé em fé. Então, é olhar mesmo as coisas com melodia, com graça, né? Às vezes o ruído e a rotina da vida pode tirar um pouco dessa melodia tão doce e tão suave da vida. A correria, o barulho, etc. E a gente não pode mudar os fatos, a gente não pode mudar, muitas vezes, uma circunstância, mas nós podemos mudar de atitude e de olhar diante dessa circunstância. E a gente vê isso no Senhor dos Anéis, né? Quando o Frodo, ele fala, olha, eu gostaria que o anel nunca tivesse vindo a mim, né? Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. E aí o Gandalf responde que, todos que vivem essa época pensam o mesmo, mas não lhes é dado escolher. Tudo o que devemos fazer, tudo o que devemos decidir, é o que fazer com a época que nos é dada. É o que fazer com o tempo que nos é dado. Então a gente não escolhe o tempo que a gente vai viver, a gente não escolheu, né? A gente não escolhe a família onde a gente nasceu, mas aí está a minha liberdade, do que eu vou fazer com essas circunstâncias da minha vida. Então reclamar ou lamentar é estéril, mas mudar a visão, colocar uma visão de fé, uma visão sobrenatural, é o que transforma isso também, no fundo, na santidade do cotidiano. E como nós podemos mudar o mundo? Mudar o mundo não é como aquela história de um escritor francês, né, que ele pretendia caçar leões nos corredores da casa. Ou seja, ele nunca conseguiu fazer isso, né? Porque no geral não existe leões no corredor, graças a Deus. Mas é precisamente numa vida comum e corrente. Não dá pra gente pretender servir o Senhor como uma caça aos leões, mas é precisamente levantar no minuto que o despertador toca, tomar um banho gelado, fazer uma genuflexão ali diante do sacrário com mais piedade, com mais amor. Quando eu fazia a genuflexão ali, eu falar, Jesus, eu te amo, né? Jesus, eu te adoro. Jesus, perdão pelos meus pecados. Diante de uma imagem de Nossa Senhora, a gente parar e também dizer, Ave Maria, ou Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora me ajude. Um ato contra a preguiça, contra a gula, levantar da mesa com um pouco de fome. No fundo, essas coisas que vão nos formando, né? E vão também, então, nos ajudando a crescer na fé. Mesmo que a gente não sinta nada, mesmo que muitas vezes a gente não veja algo mudando, a nossa vida é para isso. É para esses atos de fé, é para esses atos de amor, é para a Santa Missa, né? Poxa, se a gente tivesse noção da graça que é uma comunhão, a graça que é uma Santa Missa, poxa, a gente morreria de amor, né? Então é isso, sabe? Pesquisar, procurar ali, como eu posso viver melhor a missa? O que os santos falavam da missa? Como eu posso me preparar melhor para receber Jesus? Como eu posso me preparar para confessar melhor ou confessar com mais frequência? Isso tudo vai nos ajudando a ganhar mais visão sobrenatural. E aí, sendo fiel nessas pequenas coisas, nesses pequenos atos, é o que nos ajuda a cumprir aquelas palavras de Cristo, né? Que aquele que é fiel no pouco é também fiel no muito. Então, dentro disso, a gente já comentei um pouco dos sacrifícios e mortificações. E o Senhor não nos prometeu, aliás, o Senhor nos prometeu que não nos faltaria a sua graça, não é? Jesus e nosso Senhor sempre deixou muito claro isso, olha, da parte de Deus a gente pode contar. E
cada graça tem o seu tempo, tem o seu momento. Mas ela depende muitas vezes da nossa correspondência, do nosso empenho em não desanimar, em continuar. Até tem uma história, né, de um sacerdote que escutava as confissões e tal, e aí um cara falou: poxa, padre, essa semana cheguei de novo aqui, os mesmos pecados da semana passada, os mesmos pecados da última confissão. E aí o padre falou assim: meu filho, então na semana que vem não me invente de trazer pecados novos, hein? Ou seja, não que não vamos relativizar o pecado, né? Não vamos falar que o pecado não tem problema. Mas, poxa, agradecer a Deus que não tem pecados novos, vamos lutar, né? Semana que vem vamos lutar de novo e provavelmente em alguma coisa vamos cair de novo. Um justo, né? Peca aí 7 vezes por dia, bom. Então, é usar também, inclusive tem um livro espetacular, eu terminei ele recentemente, que é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, o livro se chama. No fundo, fazer os nossos pecados serem como gravetos que a gente lança na fogueira para acender mais esse amor, né? Às vezes a gente pode tirar mais fruto de um pecado, então eu caí num pecado, aquilo pode ser mais proveitoso para mim do que, por exemplo, uma própria comunhão que eu faço mal feita, não é? Isso não é para nos escandalizar, mas é para a gente entender que às vezes a ferramenta para a gente ser mais humilde, a ferramenta de Deus às vezes é permitir que a gente caia num pecado maior, por exemplo. Então assim a gente vai vencendo os nossos estados de ânimo, a gente vai vencendo as nossas preocupações, o próprio cansaço, né? E aí por fim um último fundamento é a própria alegria. Nós, como cristãos, somos semeadores de paz e de alegria e temos de ser. E a alegria, ela é muito apostólica, né? Tem a história de uma moça que foi confessar, né, também. E ela chegou lá na igreja, tinha um confessionário, como de costume, ela foi lá confessar, contou os pecados pro padre e o padre não respondia, né? Aí, padre, o senhor tá aí? E não tinha ninguém, né? O confessário tava vazio. E essa mulher saiu dando risada, né? Falou: poxa vida, eu confessei tudo aqui, não pensei que o padre não podia estar, né? Não conferi aqui e tal. E ela saiu dando risada da coisa ali que aconteceu. E aí, beleza, passou-se um tempo, passaram-se umas semanas. Ela foi na mesma missa, ali na mesma igreja. E uma mulher procurou ela, falou assim: olha, queria te falar uma coisa. Eu vi esses dias atrás que você foi se confessar. E você saiu ali do confessionário tão feliz, tão alegre, dando risada, que eu pensei: poxa vida, olha que coisa legal. Faz 10 anos que eu não me confesso. E ela foi lá e se confessou por isso. Ela falou: então, deixa eu te contar. A verdade é que eu confessei, o padre não estava lá, eu saí dando risada. Mas olha como que a alegria, ela é apostólica, às vezes em coisa que a gente nem percebe, né? Inclusive sorrir para os outros é uma mortificação, né? Às vezes chega num lugar, vai começar uma reunião, né? Todo mundo com a cara assim, meio amarrada, tal. Ou você encontrou alguém, poxa, encontrar é se esforçar para sorrir para as pessoas. Para mim, às vezes entra na minha lista de mortificação, assim, né? Fala: poxa, eu preciso sorrir mais, né? Então, isso também é um esforço pra gente. E Jesus, quando ele enviou os discípulos para a missão apostólica, ele falou: olha, não levem ouro, não levem prata, não levem dinheiro, não levem mochila, não levem 2 túnicas, não levem sandália. E por quê, né? Jesus, ele quis enviá-los para a missão apostólica, mostrando que, olha, sem ajuda humana nenhuma. É uma visão sobrenatural mesmo, é uma visão de confiança. Não é uma visão de providencialismo, né? Tipo, eu não vou fazer nada, mas Deus vai prover. Não é essa a visão. Mas é uma visão de que nós precisamos contar mais com a ajuda de Deus. Então, muitas vezes, até na nossa oração, né? A gente fala: então, Jesus, olha, eu vim aqui rezar, né? Então,
Como se Deus fosse o sortudo que a gente está falando com ele, né? Mas não, no fundo a gente vai entender que somos nós que precisamos de Deus e da sua graça. E não sei se vocês já escutaram a história, né, de Nossa Senhora das Graças, mas quando ela aparece, Santa Catarina Labouré, tem os anéis da qual saem os raios com as graças de Nossa Senhora. E tinham lugares dos anéis que não saíam raios, então ficavam espaços, né? Saía um raio para lá, mas não saía o outro. E Nossa Senhora fala, olha, esses raios que estão aqui são os raios das graças que estão reservadas para as pessoas, mas elas não pedem. E no fundo a gente precisa contar mais com a graça de Deus, né? E confiar mais na graça de Deus do que muitas vezes nos nossos esforços. E no fundo é fazer como se tudo dependesse da gente, mas confiar como se tudo dependesse de Deus. São José Maria tem uma frase, né, que em espanhol ela fica mais bonita, né, mas que a gente faz a conta, 2 mais 2 é igual a 4. Mas que a gente não pode se esquecer, né, que é Deus mais 2 mais 2. Né? Então, em espanhol é Dios más 2 más 2. Então, a gente não pode deixar de colocar Deus na conta matemática que muitas vezes a gente faz. E, por fim, eu quero comentar aqui uma história que eu escutei de um sacerdote, mas que Bento XVI ele cita na Spe Salve, né? Chama encíclica, salvo engano, sobre a esperança. Inclusive nesse ano de 2025, né? Esse ano jubilar da esperança é uma boa leitura. Mas é um cardeal vietnamita chamado Van Thuan, que ele estava preso, né? Pelos comunistas, preso mesmo, né? Se fazendo ali prisioneiro, presos fazendo prisioneiro. Mas aí ele, com os guardas ali, com as pessoas, ele tentava uma conversa, uma aproximação. E a gente conhece muito a história de São Maximiliano Maria Kolbe, né? Que ele se tornou um mártir, dando a vida no lugar do pai de família. Mas essa história é de um martírio, mas um martírio da alegria também, num campo de concentração. E é claro que os guardas não davam a mínima para ele, né? Imagina conversar com um prisioneiro. Mas aí aos poucos ele ia falando para as pessoas, para os caras ali, né? Contando um pouco das viagens que ele fez para América, Canadá, Japão, Filipinas, contando um pouco da cultura de outros lugares. Esses caras aos poucos foram dando abertura e começando um diálogo. E aí um dia até um outro guarda veio e falou: o senhor é doido mesmo, né? Ficar contando histórias e conversando, o senhor está preso aqui, o senhor é doido. E aí ele pensa muito naquela máxima, né, de Cristo, de amar os inimigos. E aí teve um dos carcereiros que falou, depois de muita conversa, muito papo, o Senhor nos ama verdadeiramente, né? Ele fala, sim, eu amo sinceramente. E nós estivemos presos durante tantos anos, sem julgá-los, sem condená-los. O Senhor nos ama. É impossível. Peraí que eu perdi. Jesus me ensinou a amar a todos, mesmo os inimigos. Se eu não fizer, não sou digno de ser chamado cristão. E aí passou-se lá toda a questão. E um dos guardas, quando foi soltá-lo, etc., um dos guardas falou assim: olha, eu vou lá diante de Nossa Senhora rezar para o Senhor. E ele fala, bom, um guarda comunista rezar diante de Nossa Senhora, acho difícil, né? Mas beleza, ok. E aí 6 anos depois, ele recebeu uma carta desse guarda da prisão ali. Esse guarda dizendo assim, caro amigo, eu prometi que iria rezar a Nossa Senhora por você. E eu faço todos os domingos quando não chove. Pego minha bicicleta quando escuto tocar o sino. A basílica foi inteiramente destruída pelo bombardeio. Então eu vou ao monumento que permanece ainda intacto. Olha só, né? A conversão de um guarda,
né, que era ali da ditadura, a conversão de um guarda pelo diálogo amoroso de um prisioneiro, né? O Vantuan ali não deu a sua vida como São Maximiliano, mas deu também a sua vida aos inimigos, rezando por eles, se aproximando deles, conversando com eles. E no fundo esse também pode ser um apostolado nosso, né? Ainda mais no mundo hoje tão polarizado por qualquer coisa, né? Por política, por religião, por qualquer opinião de qualquer coisa. Água com gás ou água sem gás pode virar um motivo de discussão hoje, né? Então, poxa, o nosso espírito de cristão não está nisso, né? Não está nisso. Não estou falando aqui, repito, de relativizar a verdade, de ceder nos nossos valores, mas repito, olha, como que pela amizade, pela conversa, o quão bem, né, a gente não pode, o quanto de bem a gente não pode fazer pelas pessoas. E o apostolado que o Senhor nos pede, muitas vezes, é uma superabundância de alegria humana e alegria sobrenatural. Muitas vezes a gente não pode falar do Evangelho, muitas vezes a gente não pode, sei lá, fazer uma norma de piedade que a gente se propôs, muitas vezes a gente não consegue, enfim, fazer algo que a gente se propôs, mas uma coisa é fato, dar um sorriso para alguém, viver essa alegria de quem se sabe filho de Deus, isso está sempre ao nosso alcance. Sempre ao nosso alcance. Sempre, sempre, sempre. E é um desafio, é claro que é um desafio, mas não existem santos tristes, né? Mesmo aqueles muito penitentes, que a gente tem esse estereótipo e tal. Não se tem. Até teve uma moça agora da minha biblioteca católica, né? Que depois vale a pena vocês entrarem no perfil deles ali para ler. Mas uma moça que trabalhava com eles faleceu, né? Deixou aí não sei se uma ou duas filhinhas e tal. Mas o relato era esse, falou, olha, era uma alegria, uma serenidade, né? Que acompanhavam a virtude. Porque a virtude, ela não pode ser uma virtude carrancuda, ela não pode ser uma virtude muito sistemática, tem que ser uma virtude alegre, né? Uma ordem alegre, um abdicar-se por Deus, pelas coisas de Deus com alegria. E não com pesar, né? E não fazendo a coisa aí, no fundo, por fazer, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.